o mau tempo, a distância nos impediu de estarmos aqui, Senhor. Vem nos tocar nesta noite. Vem nos tocar de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Digam amém. Ainda de pé, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Provérbios, capítulo 16. Quantos estiveram aqui domingo à noite? Aliás, domingo à noite não. Quantos estiveram aqui em um dos nossos cultos de domingo? Por favor, levante suas mãos bem alto, bem alto. Quem não veio domingo na igreja, levanta a mão, bem alto. Eu quero saber onde é que vocês estavam. Eu não entendo. Domingo não é dia do Senhor? É ou não é? Domingo é o dia santo? É ou não é? Os muçulmanos adotaram a sexta-feira como dia santo. Os judeus adotaram o sábado como dia santo. E os cristãos adotaram o domingo como dia santo. Então domingo é dia de estar na casa de Deus. Diga, domingo é dia do Senhor. Não é dia de lavar roupa. Não é dia de fazer compras. Não é dia de passear. Domingo é dia do Senhor. E aqui na igreja nós temos 3 cultos, que é justamente para não acontecer isso aqui. Eu espero que seja a última quarta-feira que eu vou ver tantas mãos levantadas de gente que não veio domingo. Choveu domingo? Não. Choveu? Não. Então domingo que vem o seu pecado será perdoado. Quando você estiver aqui, não pode faltar domingo. Domingo eu falei sobre os sonhos. Eu quero continuar a mensagem de domingo. Só que domingo eu falei das provas. As provas que um sonhador passa. Falei de José. Quero hoje falar como realizar os nossos sonhos. Quem quer realizar seus sonhos? Vamos ler. Provérbios, capítulo 16, verso 3, diz o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Digam amém. Pode sentar, meus irmãos. Quando se fala de sonhos, eu não estou falando de ilusão. Dizem que o sonhador vive no mundo da lua. Não é verdade. O sonhador, o coração dele está nos seus sonhos, nos seus projetos. Quando eu falo de sonhos, eu não estou falando de ilusão. Eu estou falando de ideais. Eu estou falando de projetos. Eu estou falando de metas. E olha o que Salomão diz aqui, meus irmãos: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos, os teus sonhos serão estabelecidos. Confia no Senhor. No culto das 6 da tarde, olha, eu fiquei surpreso. A multidão que teve hoje aqui 6 horas da tarde, na hora da chuva. Eu disse hoje 6 horas da tarde, no culto das 6, que o justo, ele vive não segundo o mundo, não segundo as circunstâncias. A palavra de Deus diz que o justo, ele vive pelo quê? Pela fé. Nós não vivemos segundo os costumes, segundo as normas, segundo os conceitos deste mundo. Nós vivemos pela fé. É por isso que Salomão diz: aqueles que têm fé, aqueles que confiam em Deus, estes terão os seus sonhos
estabelecidos. Os teus sonhos irão se realizar. Eu quero dar uma boa notícia para você hoje. Se você confia em Deus, os teus sonhos irão se realizar para a glória de Deus. Aleluia! Quem crê realmente, bata a palma com vontade e dá glória a Deus. Levanta suas mãos, diga: os meus sonhos se realizarão. Agora, como esses sonhos se realizarão? Eu quero hoje dar aqui alguns princípios fundamentais, para que você veja os teus sonhos realizados. Eu sou fruto dos meus sonhos. Tudo que eu sonhei, tudo que eu projetei, Deus realizou para a glória do seu nome. Tem sonhos que eu creio que ainda irão se realizar. Eu creio que tem alguns sonhos que vão se realizar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Meu último sonho, eu quero que se realize pelo menos daqui a 10 anos. Não sei se vou estar vivo, espero estar. Mas se eu estiver vivo, eu tenho certeza que daqui a 10 anos, um dos meus sonhos, um dos últimos sonhos que eu tenho, irão se realizar. E se Deus levou o Senhor, pastor, glória a Deus. Mas eu pelo menos não estou vivendo neste mundo, sem um objetivo na minha vida. Eu estou caminhando em direção de algo. Amém, irmão? Quem não tem sonho não vive, vegeta. Quem não tem sonho vai para qualquer lado. Quem tem sonho vai em direção do seu sonho. Quem entende isso? Primeiro princípio fundamental para que você veja os seus sonhos realizados. Primeiro, não desista dos seus sonhos. Diga para a pessoa que está do seu lado: em hipótese alguma, desista dos seus sonhos. Agora olha, para não desistir tem que ser determinado. Você sabe que o problema de muita gente é falta de determinação. Muita gente começa uma coisa e não termina. Muita gente começa algo e fica pelo meio do caminho. Se você quer que os seus sonhos se realizem, você precisa ser uma pessoa determinada. Se José não fosse determinado, se José não fosse persistente, ele não teria sido foi e nem teria chegado onde ele chegou. Olha, domingo nós falamos aqui as dificuldades, as lutas, as provas, meus irmãos. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é história da carochinha. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui a gente não está brincando não, irmãos. Isso aqui não é uma história para criança dormir. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso não está aqui por acaso. É bonito ler, mas quando a gente vai para a prática disso aqui é muito difícil. José passou por momentos difíceis na vida. Foi para o poço, foi para o Egito, foi para a cadeia. Mas em hipótese alguma, em momento nenhum, ele desistiu do seu sonho. Não importa o que você está passando, não importa as lutas que você está enfrentando, seja persistente, não desista. Diga amém. Se você é do tipo da pessoa que se propõe fazer alguma coisa e daqui a pouco você desiste, dificilmente o seu nome estará na galeria dos vitoriosos.
Só vai o nome para a galeria dos vitoriosos, dos vencedores, aqueles que vão até o fim. Aliás, aqui em Apocalipse diz que só vai herdar o reino dos céus aqueles que forem até o fim. Diga para o seu irmão: não desista. Diga: seja persistente. Diga: persiga os seus sonhos. Saiba que o mais interessado em ver os seus sonhos realizados é aquele que criou você para ser um vencedor, que é Deus. Deus é o maior interessado, irmãos, em ver os nossos sonhos realizados. Deus é Pai, e como Pai, Ele torce, Ele vibra, Ele se alegra quando Ele vê os seus filhos com seus sonhos realizados. Então, o primeiro princípio, para quem quer realmente ver os seus sonhos realizados, é não desistir dos sonhos. Segundo princípio, descubra por que é importante esperar. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito difícil esperar. As pessoas perdem paciência rapidamente, né? Tem gente, quando está esperando alguma coisa, se irrita. Puxa, está demorando demais. Olha, José é um exemplo de um homem paciente. Entre a venda que fizeram com ele de escravo, até ele chegar lá no trono, foram 13 anos. Quantos anos? Haja paciência. Quem está entendendo? José teve muita paciência para não se perder, não ser precipitado. Tem um ditado popular que o apressado come cru. O apressado faz mau negócio. O apressado faz mau casamento. O apressado perde dinheiro. O apressado troca a bênção por um prato de lentilha. Tem muita gente derrotada como o povo de Deus, porque não tem paciência, não sabe esperar. Você tem que aprender o que está escrito no Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Você tem que ser paciente. Diga para o seu irmão: você tem que ser paciente. Você tem que saber esperar. Você sabe esperar, irmão? Você sabe esperar? Ah, pastor, estou esperando já há muito tempo. Espera um pouco mais. Olhe para mim. Diante de José apareceram muitos atalhos. Diante de José apareceram muitos caminhos fáceis. Porém, ele soube esperar a hora de Deus. Tem muita gente casando mal. Tem muita gente se perdendo. Tem muita gente, você está me ouvindo? Você que está aqui na catedral, você que está em casa, preste atenção. Tem muita gente destruindo a sua vida, porque não sabe esperar em Deus. José poderia muito bem, na hora que a mulher de Potifar fez o convite, no primeiro, diz que ela passou dias, e ele dizendo não. Mas por que ele não aceitou a proposta daquela mulher? Ele não tinha nada a perder, não tinha nome,
não tinha RG, não tinha endereço, não tinha casa, não tinha nada. Não tinha pai, não tinha mãe, a mãe dele já tinha morrido. Não tinha irmãos, estava longe do seu pai, longe da sua terra. Mas ele viu que aquilo era um atalho. Quem sabe aquela mulher fez propostas para José: eu vou melhorar a tua vida, rapaz. Aqui foram vários dias. O texto diz, vários dias ela falando a mesma coisa. O texto não entra em detalhes, mas ela era a mulher do segundo homem mais importante do Egito. Ela tinha condições de mudar a vida de José. Sabe lá se ela não prometeu mudar a vida de José? Sabe lá se ela não mostrou um caminho fácil diante de José? Sabe lá se ela não mostrou um atalho? Mas José não aceitou, irmãos. Porque todo atalho é perigoso. Todo caminho fácil é perigoso. Olha o que diz Provérbios. Vamos ler. Quero ler com vocês aqui esse texto que eu acho fantástico. Provérbios, capítulo 14. Por favor. Olha o que diz no versículo 12. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o cabo dá em caminho de morte. Olha o que Salomão está dizendo. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério isto, meus irmãos. Meus caros jovens, minha juventude bonita, povo de Deus, há caminhos que parecem direito, mas o final, nós estamos falando do final, é caminho de morte. Não se iluda. O caminho de Deus é um caminho estreito. Jesus disse isto. É um caminho apertado. A porta é estreita. O caminho fácil, o caminho largo é o caminho da morte. José não aceitou. Jesus não aceitou os atalhos que o diabo propôs para ele. Nós também temos que aprender a não aceitar o caminho fácil. Nós precisamos aprender, povo de Deus, a esperar em Deus. Deus não demora, Deus não tarda e nem falha. Deus, Ele age na hora e no momento certo, irmãos. Vocês acham que Deus agiu na hora certa aqui? Vocês acham que Deus demorou com José aqui muito tempo para agir? Não, Deus agiu na hora certa. Precisamos aprender a esperar. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Não vamos fazer como fez Abraão. Deus prometeu um filho, Abraão não quis esperar. Diga para o seu irmão que está do seu lado: espere. Não seja como Abraão. Não se precipite. Isto pode dar mal. Isto pode acabar mal. Olha, até hoje os descendentes de Abraão sofrem, porque Abraão não soube esperar. Se você quer que os seus sonhos se realizem, aprenda a importância de se esperar. Terceiro, se você quer que seus sonhos se realizem, aproveite as oportunidades que Deus vai te dar. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho falado muito sobre oportunidade aqui na igreja. Só os otimistas conseguem enxergar as oportunidades. Os pessimistas não conseguem ver. José, para mim, é um exemplo de otimista. José enxergava oportunidade em tudo. Olha só,
ele vai parar na casa de um homem. Olha a oportunidade, do segundo homem mais importante do Egito. Ele começa a olhar ali e disse: aqui é a minha oportunidade. Ele começa a trabalhar e começa a fazer as coisas com tanta excelência. Eu quero dizer, abrir um parênteses aqui. Tudo que você for fazer, olha para mim, povo de Deus, faça com excelência. Vai fritar um ovo, frite com excelência. Vai fazer um quissuco, faça com excelência. Vai lavar roupa, lave com excelência. Vai varrer uma casa, varra com excelência. Aqueles que fazem as coisas com excelência nunca ficam desempregados. O que vocês acham? Por favor, pastor João, sem espiritualizar as coisas, o que o senhor acha que Potifar viu em José para colocar José como mordomo da sua casa? Os belos olhos de José? José era um escravo, um hebreu. O que vocês acham? Olhe para mim, que isso aqui é uma revelação de Deus. O que vocês acham que Potifar viu em José, que chamou tanto a atenção dele para colocá-lo como mordomo, ao ponto de colocar tudo que ele tinha na mão de José? Sabe o que é? É que José, tudo o que ele fazia era com excelência. Ele sabia que aquilo era uma oportunidade. Vou fazer o melhor, vou me dar o melhor, vou fazer o melhor que eu posso. José foi parar na prisão. Chega na prisão, parece até brincadeira. Chega na prisão, ele começa a trabalhar na prisão. Ele começa a varrer a prisão. Ele começa a liderar lá na prisão. Daqui a pouco o carcereiro, o chefe da prisão, disse: rapaz, esse cara é bom. Ei, atenção aqui, todos os presos, todo mundo aqui vai obedecer José. O homem, além de ser um servo de Deus, ele era um cara que aproveitava as oportunidades. Olha, eu vou dizer, não basta ser só servo de Deus, tem que saber aproveitar as oportunidades que Deus está lhe dando. Deixa de ser cabeça dura, meu irmão. Deixa de querer fazer as coisas de qualquer jeito. Deixa de preguiça, essa preguiça mata. Preguiça está matando com muita gente. O pessoal faz o negócio de qualquer jeito. Onde não tem excelência, não tem bênção. Onde não tem excelência, não tem promoção. Só são promovidos os excelentes, aqueles que fazem as coisas com excelência. Olha, José chega lá como um adúltero, como um estuprador. Não foi assim que a mulher disse? Foi assim que José chegou na prisão. Esse cara é perigoso, estuprador. Ele quis violentar. Ninguém sabia a verdade. Aí José chega lá como um cara perigoso. Daqui a pouco ele está mandando em todo mundo. Até o carcereiro dava a chave da prisão. Por quê? Porque ele era um cara que percebia as oportunidades. Ele era um cara otimista. Só os otimistas veem as oportunidades. Isso aqui é oportunidade de Deus para mim. Eu não estou aqui por acaso. Porque tem muita gente que só sabe ficar pelos cantos choramingando. Eu sou um pobre coitado mesmo. Eu nasci para sofrer. Ai, meu Deus, meu Deus. Vai viver a vida assim, vai morrer assim, irmão. Fica se escorando pelos cantos. Eu sou um pobre coitado. Ninguém gosta de mim. Deus não gosta de mim. Se José fosse fazer isso, irmão, ficar lá no canto, coitado. Eu sou uma vítima do destino. Essa mulher aí, eu nem me levanto de uma paulada, já pego outra. Se ele fosse ficar assim, pastor João, o nome dele não teria entrado para a galeria dos heróis.
Quem está me entendendo aqui, por favor? Você está entendendo mesmo? Diga para a pessoa que está do seu lado: saiba aproveitar as oportunidades. José agarrou todas. Foi na casa de Potifar, foi na prisão, onde Deus colocava, ele cuidou do Egito. Irmãos, quem cuida bem de uma casa, vai cuidar bem de um palácio. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Ele foi fiel numa casa. Deus disse: então eu vou te colocar para cuidar do reino do Egito. Olha o que eu vou lhe dizer. Não importa onde você mora, não importa onde você trabalha, não importa onde você estuda, não importa o seu nome, não importa o seu sobrenome, não importa a sua condição financeira, aproveite as oportunidades que Deus tem te dado e faça a diferença. Mostre que você não é um a mais no meio da multidão. Diga amém. Vença o comodismo. Diga amém. Agora, para terminar esse negócio de oportunidade, deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês. Uma oportunidade perdida pode ser a perda da chave. Você pode estar perdendo a chave que vai abrir a porta do sucesso. Eu vou repetir. Uma oportunidade perdida, você pode estar jogando fora a chave que vai abrir a porta para a sua vitória. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. E não desperdice, não brinque com as oportunidades que Deus tem te dado. Amém? Quarto princípio, para quem quer ver seus sonhos realizados: não negocie os princípios. Não negocie os princípios. Isso aí serve em todas as áreas da nossa vida: na família, no casamento, no trabalho, no dinheiro, com dinheiro, na igreja, no ministério. Não negocie os princípios. Os princípios da palavra de Deus são eles que devem nos nortear. Os princípios é que vão guiar a nossa vida. Diga amém. José, ele foi vendido como escravo, mas ele não se vendeu. Ele não negociou a sua alma. Ele não negociou a sua consciência. Ele não negociou os princípios. José começou do começo ao fim, sabendo honrar a Deus. Ele honrou a Deus. Aquela mulher colocou em prova, era o teste da prova de José. Ela disse: por vários dias te deita comigo, deita-te comigo. José não tinha nada a perder, irmãos. Estava longe de todo mundo, né? Se tivesse alguém olhando para ele, tudo bem, mas não tinha ninguém. Mas José tinha os princípios, e ele disse: eu não posso negociar os princípios, eu não posso fazer isso. Muita gente está perdendo a bênção de Deus, porque está negociando os princípios. Muita gente está trocando os princípios de Deus por algumas horas de prazer. O que ia acontecer com José, com aquela mulher, seria algumas horas, alguns dias, talvez alguns meses, talvez alguns anos de prazer. E o final daquilo ali seria a derrota total de José.
Não negocie os princípios. Honre o nome de Deus, e Deus vai honrar você. Foi o que fez José. José honrou o nome de Deus. Deus honrou a José. Amém? E para terminar, o quinto princípio, para quem quer ver os seus sonhos realizados, não esqueça: Deus está no controle de todas as coisas. Diga amém. Você crê assim, irmãos? Quem crê realmente assim, ó? Olha, dizer assim, que crê quando tudo está bem, é muito fácil. Não, eu creio, não, negócio. Eu estou correndo em direção do rio, né? O rio estou indo na direção certa. Quando tudo está bem, não, eu creio, não. Deus está no controle. E quando as coisas estão ruins? Hein? E quando as coisas não dão bem, não dá certo? E quando tudo que você faz dá errado? Hein? Você continua acreditando que Deus está no controle? José passou 13 anos. Não foram 13 dias, nem 13 meses. Foram 13 anos. Tudo dando errado na vida dele. Os irmãos tentam matá-lo. Joga no poço. Depois vende ele por 20 ciclos de prata. Venderam José pelo preço de um escravo aleijado. Olha, coitado. Olha a situação dele. Não tiveram nem consciência de vender o irmão um pouquinho mais caro. Eles queriam tanto se livrar de José. Dá 25, vai dar qualquer coisa aí por ele. Olha só. Como é que pode um rapaz desse acreditar que Deus está no controle da vida dele? Aí ele chega, caminha meses pelo deserto, aí vai parar no Egito, vai para o mercado de escravo. Chega lá, o cara compra ele, aí ele vai para uma casa onde ele é bem tratado. Daqui a pouco a coisa começa a melhorar. Aí ele diz: puxa, a coisa está melhorando. Daqui a pouco o diabo arma para ele, né? Alguém pode dizer: o diabo arma, mas na verdade tudo aquilo fazia parte do projeto de Deus. Aí o José é preso, 10 anos de cadeia. Diga, 10 anos. E você continuaria crendo que Deus está no controle da sua vida, se você passasse 10 anos pagando um crime que você não fez? Agora José acreditava. Talvez você possa não acreditar, eu também, mas José, ele acreditava, apesar de tudo isso, apesar de toda essa desgraça. Olha o que ele diz no capítulo 50, vamos ler rapidinho, por favor. Abra sua Bíblia aí no capítulo 50, olha o que ele diz para os irmãos, depois de tudo que aconteceu. Olha o que ele fala aqui para os irmãos no capítulo 50, no verso 19, olha o que diz. Respondeu-lhes José: não temais, acaso eu estou em lugar de Deus? Versículo 20: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, se conserve muita gente em vida. Os irmãos ficaram apavorados. Olhe para mim, quando viram José. Ih, rapaz, e agora? Ele disse: não temais. Olha só, olha como José era consciente, irmãos. E esta consciência nós precisamos ter. Quem confia em Deus precisa ter essa consciência. Eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, eu sou fiel a Deus, a minha vida está nas mãos de Deus. Deus tem o controle da minha vida. Não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou vivendo. É difícil. Mas José diz para os irmãos: não temas. O mal que vocês intentaram contra mim, vocês esqueceram que Deus estava no controle. Deus estava tanto no controle, que Deus reverteu o mal em bem. Amém.
Vamos aplaudir o nosso Deus. José estava dizendo para os seus irmãos: Deus está no controle de todas as coisas. Olha, meu irmão, minha irmã que está aqui hoje, você que está aqui na catedral na quarta-feira da vitória, você que vai assistir pela televisão, escute bem o que eu vou lhe dizer. Pode o vento soprar, pode o mar estar agitado, pode o barco balançar, pode o inferno se levantar, Deus estará lá no seu trono, com controle de todas as coisas. Aleluia! Quem crê, bata a palma e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus! Olhe para mim, você que está passando por um tempo difícil. O que é que eu faço, pastor? Faça como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, o Senhor reina. Amém, irmãos? Você consegue crer assim? Então creia. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus. Põe a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos, por favor. Você ouviu coisas poderosas nessa noite. Deus vai realizar os seus sonhos. Mas para isso você precisa ser persistente, não desistir. Você precisa esperar. Você precisa aproveitar as oportunidades. Você precisa não negociar os princípios da palavra de Deus e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar a Deus. Senhor, nesta noite abençoada, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Tu sabes das lutas, das dificuldades de cada um que está aqui. Ó Espírito de Deus, nos ajuda a crer como José. Ah, Senhor, essa história não pode ser só bonita, empolgante. Não. Essa história de José, ela tem que servir como referencial para a nossa vida. Nós não podemos ler essa história na Bíblia e achar que é simplesmente uma história. Porque não é só uma história. Aqui estão os princípios, Senhor. Eu já vi isso acontecer na minha vida. Eu já vi meus sonhos, muitos deles se realizarem. E eu tenho certeza que eu verei outros se realizarem. Outros sonhos que eu tenho que ainda não se realizaram, mas que irão se realizar. Me ajuda, Senhor, não só eu, mas todos que estão aqui, a não negociar os princípios, aproveitar as oportunidades, acreditar que o Senhor está no controle, a não desistir, Senhor, dos sonhos, a esperar. Precisamos esperar, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Dá-nos a Tua graça nessa noite, Espírito Santo. Abençoa o Teu povo, meu Deus. Tu estás no controle da nossa vida, Senhor. Nós não vamos desistir. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Glória a Deus. Se lançaram você numa cova. É verdade, meu Deus. E ferido, perdeu a visão. Se Tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você. Glória a Deus, numa glória a cova Deus. E ferido, perdeu a visão. Não desista. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais